Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Carla Farrapa. Meu nome é Graziela Floriani. Estamos aqui para apresentar para vocês o nosso novo projeto. Além do Ser, seu salto quântico. Vamos ter uma pitadinha do que vai ser o nosso curso, a nossa vivência e os nossos próximos projetos daqui para frente. E a gente vai falar sobre crenças, né, Grazi? Isso. Agora a Grazi vai dar para vocês uma pequena ideia do que nós vamos começar a falar aqui. Vai ser um bate-papo, uma conversa sobre o que são crenças, como que elas se formam, né? E tá voltado para o nosso projeto, que é esse trabalho de vivências de crenças limitantes, né? Quando a gente fala em crença limitante, a gente não tem ideia de onde elas vêm, né? Por que a gente tem essas crenças? Por que elas chegaram até a gente? De onde que a gente ganhou elas de presente, né? E são elas que nos limitam naquilo que a gente deseja, quer realizar. A gente pensa em relacionamento, quando a gente pensa em dinheiro, quando a gente pensa em prosperidade, tudo isso sempre, medo, né? Tudo isso sempre traz pra gente uma trava, né? Sim. E a gente está tentando entender, está tentando fazer com que vocês entendam, assim como a gente entendeu, da onde vieram essas travas. Tá? Nós vamos falar um pouquinho agora do conceito, né, Grazi? Você passa o conceito para nós? O conceito da crença em si. O que é uma crença? Tá. Só que antes, vamos falar do além do ser, né? Ah, é verdade. Não, mas depois a gente tesoureia. Tá bom. Tá? Então, mas... Então, agora a gente vai falar um pouquinho da onde que surgiu o nosso projeto. A ideia desse projeto, como que ele foi criado e qual o objetivo dele, né? O Além do Ser foi quando a gente começou, há algum tempo, a gente começou a se trabalhar juntas, né? Uma troca de atendimentos, aprendizados, e disso a gente, da junção das nossas ideias e técnicas, que são diferentes, mas iguais, né? É confuso, porque elas são diferentes, mas elas têm o mesmo propósito, né? A gente criou o Além do Ser, que é o seu salto quântico. E a Grazi vai falar um pouquinho do que é o Além do Ser, antes da gente falar de crenças. Tá. Após a gente estudar, a gente fez grupo de estudo, né? Sim. Eu e a Carla, e depois aí surgiram outras pessoas junto, né, no grupo. E começou as ideias a partir dali, né? E essas ideias foram fazendo com que a gente tivesse a vontade e o desejo de criar algo além, né? Que a gente conseguisse passar para os outros uma consciência, não que a nossa seja uma consciência elevada, mas a gente teve muito estudo, teve muita pesquisa, teve muitas consultas, muitas teorias que a gente chegou, estudou, viu o que era, se era viável ou não, e a gente achou né, eu posso dizer assim, que era muito complicada a forma como ensinavam, né, que ela tinha que ser mais leve, divertida e simples. E dentro disso, não como um curso, mas como uma vivência, se trabalhar dentro de um período de tempo, né, com várias pessoas ao mesmo tempo, e já sair com um resultado ali, um benefício, né? Que seria a vivência, não o curso em si. Exatamente, sair com, puxa vida, eu consegui resolver uma pequena coisa de um grande montante de situações que eu tenho que resolver. Porque a gente via nos cursos que a gente saía com muita teoria e pouca prática. Pouca prática, exatamente. A gente quer muita prática e muita teoria. Não tem essa de pouca teoria. Mas tem mais essa dinâmica, sim, né? Porque tem muita coisa que você pode aprender em casa, né? Você pode aprender em grupos de estudo, você pode aprender perguntando, você pode aprender questionando, como a gente fez, né? Mas a ideia em si, né, que a gente discutiu isso bastante, foi assim, ter a teoria básica, ter o básico da teoria para as pessoas que não conhecem, não entendem, não sabem. Para quem nunca teve nenhum acesso. Isso. E a dinâmica. E aí se trabalhar, né? Sim.
porque eram nossas práticas, né? A gente As estudava práticas e trabalhava, estudava e trabalhava. Já praticava isso, já colocava em prática, já colocava situações da casa, situações minhas. Situações das pessoas em volta. Crenças que haviam, ou buscava ir lá buscar essas crenças, a parte emocional, tudo. Exatamente, de questões familiares, de questões profissionais, de várias questões. Ao mesmo tempo que estudava, já testava, vamos dizer assim, né? Sim, a gente já aplicava. Já né? aplicava, já exatamente. sabia se aquilo funcionava, se aquilo dava resultado. Por isso que foi uma junção de técnicas e ideias que transformaram tudo que a gente aprendeu e vivenciou no além do ser. Além do ser, porque eu gosto de além, né? Tudo para mim tem além. E a Grazi chegou no momento e falou, por que não além do ser? Porque além do ser, para nós, para mim, para ela, significa ser quântico, ser além, ser estelar, ser divino, né? Ser partícula de Deus. Além do ser, é tudo que você sabe sem saber que sabe, né? E tudo que você não sabe e você quer aprender, né? Então isso se tornou o além do ser. Aí seria além do que eu estou sendo neste momento. Salto quântico é mudança, Sim. né? É ser mais do que eu estou sendo neste momento. Alterar. É olhar mais, não é nem ser mais, é olhar além. Olhar além e alterar realidades, além daquela que você tem como uma realidade única e irreversível, né? Por isso que a gente está trabalhando no nosso primeiro curso de crenças, para que as pessoas entendam que muitas coisas que a gente vivencia, às vezes são só crenças. Só crenças. Só não, crenças. Considera que praticamente tudo que tem lá dentro de você. Tudo é crença. Exatamente. Vamos falar de crenças, então? Vamos. A gente fez aqui um método que ele abrange neurociência, física quântica, técnicas de vivência e de espiritualidade. É uma junção de tudo isso, não é só espiritualidade, não é só neurociência, é tudo isso. Então, quando a gente for falar com vocês, vai ter todas essas linguagens. Mas explica mais ou menos, né? Exatamente. O que significa cada um. As linguagens não estão misturadas. Uhum. E é isso mesmo, é a mistura de tudo que a gente quer. Tudo que a gente estudou, tudo que a gente praticou e funcionou. Exatamente. Tá? Então, a gente começa com o que são crenças, né? Crenças são programas que nós temos, tá? Programas que geram pensamentos, e os pensamentos que geram sentimentos, né? E sentimentos que geram comportamentos. Quando a gente tem uma crença, eu aprendi hoje também, junto com uma frase que ela me trouxe, crenças são os programas que temos, os programas geram pensamentos, os pensamentos geram sentimentos, e os sentimentos geram comportamentos. E a gente, mesmo montando esse curso, a gente estava questionando isso, né? Estava falando como isso funciona. Por que gera comportamento, né? O que leva a gerar o comportamento, né? Se é uma crença, ela vai gerar um comportamento e como a gente vai se libertar desse comportamento. Porque assim, a crença é tudo que a gente vivenciou, né? E de forma emocional guardou lá no nosso inconsciente como algo verdadeiro. Tá? Então, uma verdade absoluta. Exatamente, mas é a tua verdade. Você vivenciou aquilo, você observou, você viu, você olhou uma situação, você tirou uma informação daquilo e guardou de forma emocional lá no inconsciente. Vira um programa, vira uma crença. Que eu posso ter olhado a mesma situação e para mim não ter feito, exatamente, não ter gerado nada. Exato. Um exemplo assim, ó. Você olha o pai, eu vou dar um exemplo clássico de família. Olha o pai e a mãe lá brigando. E aí, tá os dois filhos observando a mesma cena. Um olha o pai e a mãe brigando e aquilo dá uma sensação ruim. Ele traz de uma forma ruim lá para ele. E ele passa a emocionalmente olhar aquilo como, poxa, que casamento é esse? Eu tive a minha relação de casamento, foi bem complicada, eu nunca quis casar, porque eu olhava meus pais brigando o tempo todo. E eu falava, eu não quero isso pra mim. Não gosto disso. No entanto, o teu irmão casou, todos casaram. É isso aí. Eu vim casar com 44 anos. Olha, porque eles olharam de forma diferente para aquilo. Desde lá de pequeno, eles não ligavam.
Um ia dormir, o outro ia jogar bolinha de gude, o outro não tava nem aí. A única que sofria de verdade era eu. Olha, Eu tinha muita dor pela relação deles e pelo fato deles sempre estarem em guerra, né? E para eles tanto faz, e até hoje. Se eu pergunto da relação dos meus pais, para eles tanto faz, não foi a mesma visão que eu tive. Né? E isso foi uma das coisas que a gente trabalhou também. Já tá podendo falar aqui, a gente fez esse trabalho comigo, ainda está fazendo, né? Para poder resolver as coisas também que são crenças minhas, que na minha família são minhas e não são dos meus irmãos, que são outras, diferentes das minhas. Sim, eles podem olhar para o pai e para a mãe e retirar uma outra informação. Exato. Eu, propriamente dito, tirei, sabe qual a informação que eu tirei? De ver minha mãe e meu pai ou discutindo ou brigando, era sempre pela parte financeira. Falta de dinheiro. De negócios que o meu pai que não dava certo e tal. E aí, o que eu tirei de conclusão? Dinheiro não é bom, traz discórdia familiar. Essa frase ficou clássica aqui dentro de mim. E eu tive que ressignificar o dinheiro. Porque a culpa não é do dinheiro, né? Mas da situação envolvida lá. Que envolvia monetariamente condição de dinheiro. Negócios que não funcionam, né? Meu pai e minha mãe, eles tiveram muitos negócios, mas meu pai, ele lidou muito bem com dinheiro. Então, pro meu pai, o dinheiro sempre vinha muito fácil. Para mim, bem fácil. Né? E em contrapartida, o relacionamento ele era muito pesado, porque tinha muito ciúme, muita insegurança, né? As pessoas, eles tinham esse problema de ciúme. E para mim foi muito difícil ter um relacionamento que eu tenho hoje, porque eu sempre achava que se tivessem ciúme de mim ou fizesse qualquer coisa de sentido, para mim era assunto encerrado. Não tinha mais relacionamento. Né? Então, tive que trabalhar isso também. E isso é uma das coisas que o nosso curso traz, são as nossas vivências. Lógico, vai ter gente aqui que vai ter outros medos, outras vivências, outras situações, que a gente também pode atender, né, Grazi? Porque a gente pegamos nossas cobaias no meio do caminho e foi atendendo. Atendi meu marido, ela atendeu a irmã dela, mais pessoas que vieram. Só os nossos casos já é. Os nossos casos, né? Em consultório, vários clientes acabam tendo mais ou menos a mesma história, às vezes muda, varia alguma coisa, mas o princípio sempre é o mesmo. Então, experiência não sempre tem. Sempre tem, né? A gente tem muitas experiências boas, né? Em tudo isso. Então, eu vou mudar aqui. Quando a gente fala em crenças, a gente divide elas, né, Grazi? Aí entra que crença é um programa, é um software. Então é comparado com um programa de computador, né? Que você salva lá no inconsciente. O inconsciente é a área onde a gente salva as crenças. O HD. Né? O HD, isso mesmo. Ele está ali dentro. Então, uma situação que eu vivenciei lá na minha infância criou uma verdade que para mim é verdadeira. Você trouxe como uma verdade, não significa que seja verdade. Não que fosse uma verdade. Exato. E hoje ela ainda está em mim como uma verdade. Eu tenho que tenho que atualizar o meu software. Você precisa reprogramar esse software. Porque ele já existe lá. É como um PNL, você vai ressignificar. Vai dar um sentido diferente à tua memória. Porque assim, aquela imagem do pai e a mãe discutindo lá, no meu caso, né, por questão financeira, eu passei a usar a consciência e entender a situação como era. Que a mãe não ficava feliz, que tinha que ajudar a pagar as dívidas. Quem fica? E aí você passa a entender, opa, eu no lugar dela teria brigado também, né? Mas aí, no meu caso, filho, eu fui ressignificar aquele momento, eu entendo que é uma situação dos dois e eu saí daquela situação. É deles. Foi o momento deles, eram adultos, eu era pequeno, eu tinha 4, 5, 6 anos, 7. E daí em diante você está alterando o teu software, o teu programa. A minha programação, eu altero que aquilo não é algo ruim. Como se você estivesse fazendo uma atualização de programa. Exatamente. Então, o que eu atualizei? Dei razão que a mãe tinha essa razão, tirei ela de ser vilã da história, porque eu trazia ela como vilã, né? Tá brigando. Na minha concepção, Grazi, quem briga não gosta.
Na minha irmã, meu irmão é completamente diferente, tá? E aí eu fui ressignificar isso. Não significa não gostar. Significa reivindicar algo, ajustar algo ali que ela estava fazendo, concorda? Ela estava pedindo para que aquele momento não fosse daquela forma. Para que não acontecesse mais, ou alguma coisa assim. Mas isso significa o contrário, né? Significa que ela gosta tanto daquela pessoa que ela está tentando fazer ela ser melhor para eles. Mas a gente não vê assim com 5 anos. Era a forma dela tentar consertar alguma coisa. Exatamente. E aí eu fui ressignificar o dinheiro. Que o dinheiro não tinha a ver com isso. Porque era o motivo da briga, né? O dinheiro era o motivo da briga. Daí eu fui ressignificar esse momento. Tirar o dinheiro fora disso. Então eu tirei a crença de que o dinheiro causa discórdia. Não, ele não causa discórdia. O dinheiro não vai deixar ninguém... Ele veio para nos servir, ele veio para nos auxiliar, ele é algo necessário. Ele é bom. Ele não é sujo. Ele não é sujo. Então todas essas crenças aí eu ressignifiquei, tá? E dentro do processo, reprogramar, ressignificar, reprogramar, é a mesma coisa. Sim. Eu mudo essa programação. E quando a gente fala, aqui no geral, a gente está falando de uma crença que a gente chama de crença raiz, né? Isso que a gente acabou de colocar aqui foi uma crença raiz, que veio lá da tua infância e ainda faz parte da tua vida até hoje. Fazia, graças a Deus, da nossa até um tempo atrás, não faz mais. Mas assim, crenças em geral são tudo que eu guardo como verdade. Pode ser tanto positivo quanto negativo. E aí a crença limitadora são crenças no qual eu guardo de forma negativa. É elas que eu vou reprogramar e ressignificar. Você não precisa ressignificar uma coisa que te faz bem, traz abundância, prosperidade, amor, alegria. Aí eu vou entrar em crença raiz, buscar a crença raiz, deixa eu puxar aqui. Crença raiz é a crença que está lá embaixo. Então, existe uma camada de crenças, como folhas de papel. Folha, e uma que é a primeira. Se eu puxar todas, eu puxo todas para fora. Eu posso ir trabalhar uma crença, crença de não merecimento. Eu não mereço. Ela está aqui em cima. Me diz alguma coisa, eu não mereço? Eu consigo cavocar aqui no não mereço? Ela é uma crença que está dentro de mim. Eu não mereço. Mas por que eu não mereço? Você vai ter que puxar de baixo. Aí eu vou para baixo. Aí ela vai me dar uma outra coisa. Eu não mereço, sei lá, porque a minha mãe falou que eu não mereço. Tá, mas qual é o contexto de tudo isso? Da onde veio? Eu preciso entender o que é que fez com que resultasse em não merecimento aqui. Então a gente é feito de camadas de crença, como se fossem recheios de bolo. Isso. Até chegar uma base de massa, que é da onde surgiu o nosso problema. E você chegando direto nessa base ali, você resolve tudo? Sim. Você vai resolver uma e em cadeia vai resolver o restante. Porque assim, de uma pode gerar em várias. Se eu trago a crença que eu não mereço, e ela veio lá, a mãe falou, e tem coisas assim, a mãe, o pai, ou alguém, a avó, o irmão, qualquer um. Não precisa ser só família, pode ser na escola, pode ser na rua, pode ser... O momento que você escutou uma coisa que você pôs como uma crença raiz. Você trouxe como verdade. A gente fala pai e mãe porque tem mais peso, né? Em geral, nós queremos ser amados pelo pai e pela mãe. Em geral, tá? E aí, quando uma mãe faz uma crítica, ou um pai faz uma crítica pra você, tem um peso. Aí entra aquilo que você falou, pro teu irmão... É um peso, pra mim é outro. Pra você é outro. A crença do você não merece porque você é ruim comigo. Ela tá trazendo isso, tem um peso, não tem? Tá, eu não mereço porque eu tô sendo ruim com a minha mãe. Eu já gero um monte de outras coisas dentro disso. O que eu gero? Eu quero agradar essa mãe. Se eu quero agradar essa mãe, como é que eu faço? Se ela tá dizendo que eu não mereço porque eu sou ruim com ela. Qual o bolo que entra? Um bolo enorme. Uhum. Na grande maioria, me vendo em criança, numa situação dessa, que aconteceu comigo, minha mãe falava muito pra mim assim, que eu tinha coração, eu não chorava. É difícil chorar, meu marido sabe, as pessoas que vivem comigo sabem, por mais que eu esteja resolvendo uma situação, chorar pra mim é difícil. Eu sou chorona
vendo televisão, com uma situação que acontece com você, mas comigo mesmo, é difícil. E minha mãe falava, quando eu era criança, adolescente, sei lá, que eu tinha coração de pedra. Ela falava que eu era ruim, porque eu tinha coração de pedra. Ela tava se matando, se esgoelando, brigando comigo, e eu tava olhando pra ela e... Sem expressão. Tipo, tanto faz, entendeu? Eu era bem ruinzinha quando era nova. E ela falava isso pra mim. E eu levei isso pra mim por muito tempo. No que te limitou isso na vida adulta? Na minha vida adulta, até eu conhecer o meu marido, me limitou em relacionamento. Porque eu não gostava das pessoas com quem eu estava convivendo. Eu só conseguia ver defeitos nessas pessoas. E por mais que a pessoa se mostrasse para mim uma pessoa boa, agradável, diferente, eu tinha o tal do coração de pedra, entendeu? Eu tinha que ser muito, 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 muito melhor do que aquilo que estava sendo para eu poder liberar um pouquinho de sentimento para as pessoas. Aí poderia ser o quê? Mãe, eu sinto muito, mas essa é a sua opinião, Sim. Não é a minha. Eu não tenho coração de pedra. Mas aí você acolheu como verdade. Acolhi como verdade, que eu era fria. E me tornei por muito tempo fria, até começar a me conhecer, a cuidar de mim, a entender quem eu sou. E muito pelo contrário, eu sou a pessoa menos coração de pedra que alguém pode conhecer na vida. Porque mesmo sendo essa pessoa fria e coração de pedra, todas as pessoas com quem eu me relacionei são meus amigos até hoje. E todas elas sempre disseram, Carla, você me ajudou muito nesse momento da minha vida. Então eu tinha um merecimento que eu não via. Que eu não entendia. Né? Então é bem interessante. E é trabalhado, é estudado, é indo buscar os porquês dos porquês para a gente mudar as coisas. Aqui, a gente está colocando para vocês exemplos nossos, né? Você pode estar ouvindo e dizendo assim, não tenho nada disso, mas exemplos nossos. Alguém pode dizer, puxa vida, foi exatamente assim que aconteceu para mim. Porque todo mundo é muito parecido, eu entendo assim como os teus problemas são os meus problemas, né? As tuas situações são as minhas situações. Pode ser que de um modo diferente, mas elas se falam entre si. Então são exemplos para serem entendidos como a gente trabalhou eles, mas não são regras gerais, né? Tem outras coisas que a gente vai vendo de cada pessoa, cada um traz uma realidade, cada um traz o seu momento, né? Mesmo porque cada um tem uma alma diferente da outra, né? Cada um tem um entendimento. Cada um tem um entendimento diferente do outro. Então... Nem todo mundo vai entender isso aqui como verdadeiro, e é ótimo, porque a ideia é que você não tome nada como verdadeiro sem estudar, sem entender, sem tentar esmiuçar, né? Eu e você, a gente tem muito porquê, né? Somos iguais. A gente tem muito porquê. A gente fez curso junto, a gente quase deixou o professor, o prof doido. Porque a gente sempre questionou muito. Acho que ele ficava bem feliz nos vendo. Acho que não, né? Duas de volta aqui. A gente sempre questionou muito porque, assim, eu sou questionadora, a Grazi é questionadora. A nossa vivência, a nossa amizade, a nossa conversa aqui hoje foi depois bastante dizer, você está errada, e você dizer, você está errada, e vamos ver quem que... A gente teve muito... Mas a questão é, quando a gente fazia isso, a gente não se quebrava na porrada. Não, que a gente é civilizado. A gente tentava, pelo menos. Mas a gente buscava trazer a compreensão daquilo que uma estava falando e a outra aprendizado, né? A gente trouxe muito aprendizado. O legal disso tudo é que a gente não é mais criança, né? Então a gente consegue ter uma opinião diferente e não precisar matar, né, a pessoa. Graças a Deus. Vamos fazer aquele exemplo da religião. Vamos. Daí a gente vai falar de cérebro e emoção, né? Cérebro seria a mente, né? E que está ligado às emoções. Que um programa, uma crença, ela está ligada gera pensamento, que gera sentimento, que gera comportamento e gera resultado, que é a ação, né?
Então essa ordem, ela é importante. A emoção, ela é fundamental, vai gerar emoção, não tem como. Faz parte. E aí a gente trouxe um exemplo aqui, que é esse da religião. Que é um exemplo meu. Que eu tinha isso. Tinha, né? Graças a Deus. Amém. Amém, Senhor. Né? Que começou com uma questão de não sei, eu não lembro agora o que a gente estava falando, né? Nesse caso aqui. E aí eu trouxe, olha, eu tenho crença religiosa. De pecado, né? A gente tava falando de coisas que... não, é isso aqui, ó, eu não posso errar, se eu errar vou para o inferno, mas fala assim, mas vai para o inferno, não, é assim, eu não posso errar, começou assim. Então, aqui dentro, poxa, eu não posso errar, perfeccionismo, virginianas, né, perfeccionismo e tudo, e aí eu trouxe essa frase, não posso errar, e daí do não posso errar, a Carla foi me perguntando, mas por que você não pode errar? Qual que é o problema, né, disso? E aí eu trouxe a questão do pecado. Se eu errar, eu vou pro inferno. Primeira coisa que veio aqui dentro. Daí eu falei, e se for? O que tem? E se for? E se for? Eu falei, mas eu não posso errar. Daí erro ações erradas, ó. Por questões do passado, dessa vida, não. Vida passada vinha muito para mim. Eu não posso errar como eu errei nas vidas passadas. Nessa encarnação eu tenho que acertar. Essa encarnação tem que sair tudo certo. E aí, vamos trabalhar. Da onde eu tirei que vai para o inferno? Sendo que eu já não acredito em inferno mais. Como é que pode estar lá dentro se eu não acredito mais que existe inferno? Existem alguns lugares que não são muito legais, mas aquele inferno especificamente da Igreja Católica, porque a minha base é católica, e depois eu fui para o espiritismo e espiritualismo, né? Em geral hoje, é a católica. E aí as crenças estavam vindo da religião. Independente de ser qualquer religião, no meu caso, tá? E aí entrou que realmente se falava muito lá atrás, inferno, céu, inferno, céu, inferno, céu, inferno. E aí aquilo está enraizado lá, mesmo que a minha consciência hoje diz, mas não existe. E aí minha consciência, mas não existe. Então como é que eu posso ter uma crença dessas lá no meu inconsciente? Porque é inconsciente, não é consciente. Sim. Porque fica salvo lá o software. Ela está registrada lá. Está registrada lá, exatamente. E aí, então, sim para o inferno, quebrar a resistência de aceitar o inferno. Porque medo de ir para o inferno. Culpa, né? Sem desculpa, a gente colocou até aqui. E da onde veio? E aí eu lembrei que eu pequenininha pegava a Bíblia. Pequenininha. Porque daí eu li lá na Bíblia que quem tivesse coração puro ia ver Deus. Não, ia ver Deus. Ia ver Deus. E eu queria ver Deus. E aí eu falei assim, eu quero ver Deus, então eu vou ter coração puro. Pureza. E aí eu fiquei pensando, claro que eu fiquei pensando o que é coração puro, né? Fui pesquisar esses negocinhos lá. E aí a gente fazendo essa técnica da crença, chegamos a isso aqui, ó. Aí eu lembrei de algo que você falava, né, que rico não entra no reino dos céus. Da onde? Daí a Carla falou, não, tá lá na Bíblia, tá na Mateus. E a gente foi pesquisar isso e achamos lá, Mateus 19, 23, 24. Então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Meu Deus, matou! Acabou, não vai pro céu nunca. E aí, o que é? Religião é pobreza? Ó, outra crença que pode ter lá no inconsciente e a gente não sabe. Rico não gosta de religião? Não tem nada a ver. Mas pode estar lá. Não pode? Pode estar lá, a gente não sabe o que está lá dentro do inconsciente. E aí, conclusões. É difícil um rico entrar no reino dos céus porque ele acha que compra tudo. Dá poder, massacre de pessoas, mas se o rico mudar o pensamento, ele entra no reino dos céus. Essa conclusão tirada, que talvez seja a interpretação desse versículo lá da Bíblia, pode ser?
Pode, talvez, porque era na época lá atrás, vamos lá para trás, né? Na época de Jesus. Por que Jesus citou isso e disse isso? Porque talvez os ricos achavam que tinham poder para tudo. Não era uma época que eles tinham. Não é uma época, né? Nós ainda estamos nessa época. Não que a gente esteja estudando a Bíblia, tá? Mas é que tudo se remete a livros, né? A gente sempre tem alguma base de alguém que já fez ou leu ou escreveu alguma coisa. Quando a gente fala em riqueza e pobreza, para mim, nesse caso, era mais de alma do que de dinheiro. E eu depois que lendo isso daqui, estudando, interpretando de novo, é de alma. É verdade, é de alma. Não é na questão do poder financeira, é de alma. Então, se você tem uma alma, você pode ser rico, milionário, se a tua alma for boa e você estiver consciente do que você está fazendo, o que você vai ajudar, o que você vai fazer com esse dinheiro é uma coisa. E você pode ser pobre e o pouco que você tem, você tirar da boca de alguém. Você também pode ir para o inferno. Então, é uma questão mais de alma do que de dinheiro, de riqueza, de poder, de riqueza. Mas a gente interpreta da forma como a gente lê. Mas assim... E como foi ensinado na igreja, na catequese. E como lá atrás eu processei isso lá no meu HD. E aí eu fui dizer sim pro inferno? Sim. Sim, né, pro espírita umbral? Sim, porque em algum momento, com certeza, eu estive lá. Com certeza. Eu, pelo menos, né? Não sei vocês. Ah, não, sou pura. Mas assim, o medo é uma trava. E assim, fui trabalhar isso? Sim, e daí? Fui trabalhar, sair de todo esse processo de tirar essas crenças de pecado? Sim. Então, eu fui ressignificar nessa parte aqui. Isso aqui fez muito sentido para mim especificamente. Mas para mim também, mesmo não sendo uma das crenças que eu tenho, não era essa, mas eu entendi quando a gente conversou sobre isso, eu entendi que isso deve pegar para muita gente. E às vezes... E nem sabe que está lá, porque na verdade, por exemplo, a pessoa hoje não frequenta mais a religião, ou não vai mais na igreja, ou não traz isso mais com força, conscientemente. É que assim... E acha que não está mais lá no inconsciente, mas está. Exatamente. Porque eu não imaginava que isso estava no meu inconsciente. E veja como é legal, a gente estava fazendo na verdade, nós estávamos montando o curso. E veio isso como um atendimento dentro de montar o nosso processo do curso da vivência. E veio um processo meu e um teu, né? Nesse momento. E a gente foi atrás e veio, mais especificamente, é mais fácil passar um pobre do que um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. E a gente foi buscar isso para poder entender, e isso tudo liberou uma consciência, ressignificou para mim muita coisa ali, que naquele momento, em termos de prosperidade, em termos de ganhar dinheiro, ter muito dinheiro. A palavra rico para mim soava ruim para mim, por exemplo, e aí parou, cessou, não soa ruim mais. Eu tive esse problema, e aí entra uma outra situação, foi de vida passada. Eu tive lá na queda da Bastilha. Eu derrubei a Bastilha. Tropeçou? Mas eu tô colocando a Rubia no meio da história, porque ela tava lá também. O João também estava. Nós todos derrubamos a Bastilha. E aí, nessa situação, gerou uma questão que na época... na parte financeira, a população invadiu casas, né? Invadiu tudo, né? Saqueou, roubou, matou muitos nobres, né? Porque eles passavam fome. Então, se a gente olhar todo o contexto da época histórico, isso é legal da gente fazer numa vivência. Já trazemos o João, que é histórico, e falar sobre a queda da Bastilha e crenças limitantes que ficam de vida passada. Isso é um outro tema, achei bem interessante. E aí de lá trouxe coisas, a Rúbia trouxe também. Tanto que ela não conseguia colocar colar aqui, nem nada com gola, e ela foi degolada lá. Eu nem vou falar que o João me matou, mas tudo bem. Só um detalhe. Mas dá.
Mas aí, assim, e uma das questões de prosperidade de vários clientes que eu atendi estavam ligados também lá na França nessa época. Porque a gente atrai pessoas semelhantes. Mas sabe por que essa questão? Porque, assim, se eu tiver muito dinheiro de novo, vão me matar. Se eu tiver muito dinheiro de novo, vão invadir a minha casa, vão me saquear, vão me roubar. E daí, tá errado eu ter muito e eles terem pouco. E aí você começa a se sentir mal por você ter muito e o outro não ter. Isso entra em família a mesma coisa. Em família também tem. Eu doava minha prosperidade para o meu irmão. Por quê? Porque ele era maior? Não sei. Aí entra uma situação. Eu descobri isso, aqui a gente vai descobrindo crença limitante em sonho também. Eu sonhei que eu ganhava um porquinho cor-de-rosa. E eu falava assim, mas eu já tenho 2 cachorros. Não vai dar pra cuidar de um porco, não dá. Daí eu falei, dá pro meu irmão. E na hora eu falei assim, não. Me devolve o porco. Me devolve esse porco, que é prosperidade. Por que eu tô dando pra ele? Aí eu descobri isso. E aí eu fui trabalhar isso, e realmente. Por quê? Porque ele era maior. Ele era homem? Pode ser, mas ele era maior. E é como se eu tivesse um acordo com ele, que ele ia me dar sustentação para sempre. Não sei, talvez porque eu era menor, eu vim... a minha irmã, ele, daí o André que não chegou a nascer, né? E aí eu. Então, como o André nem chegou a nascer, que é o meu irmãozinho lá que não chegou a nascer, depois do meu irmão eu. Ele cuidava de você. De uma certa maneira, sim. Então você tinha que pagar ele. Não, eu acho que eu tinha que... talvez, eu acho que é isso mesmo, por ele ser o homem, ele cuidava, ele ser quem cuidava da gente. Olha como eu tô tirando o pai da história. Já começa ali, ó. Por que eu não tô doando pro meu pai? Por que eu tô doando pro meu irmão? Por que ele é a referência ali? Meu irmão sempre foi muito trabalhador. Teu irmão devia ser a imagem que tua mãe desejava do seu pai. Não sei, mas ó como a gente já vai abrindo o leque de coisa. Mas eu acho que talvez porque o pai ficou doente muito cedo. E ele teve AVC muito cedo. Não, a mãe é mais que assumiu, assim. Mas talvez a referência de força, pra mim, fosse ele como homem. Eu acho que sim, porque daí o pai teve AVC, ficou doente muito tempo, muito cedo, e aí se aposentou por invalidez, né? E aí ele era cuidado pela gente, né? E daí você foi cuidada pelo seu irmão. Eu acho que sim, porque daí ele passou a ser a referência de homem que trabalha, que sai, que faz. Algumas regras até em comum acordo com a mãe e tudo, né? Eu lembro de uma coisa, quando eu comecei a trabalhar, meu irmão sentou comigo e falou assim, agora, vamos ver que conta você vai contribuir aqui em casa. Porque aí cada um contribuía com alguma coisa, isso cria responsabilidade, né, na pessoa. Então eu passei a pagar alguma conta em casa, a mãe pagava uma, o meu irmão outra, minha irmã, eu. Então a gente fazia isso. Ó como isso é crença limitante que a gente vai buscando lá de dentro, tá vendo? Só nesse bate-papo e é assim que se faz para achar crença. O legal é sempre questionar, né? Eu, como sou a garota do porquê, eu sempre fui a garota do porquê, o meu apelido era... O João ainda me chama de ponto de interrogação, né? Porque, tipo, tudo tem... Eu sou que nem criança pequena, né? Aquelas crianças, por quê? Mas por quê? Eu sou igual, mas eu também era assim. Então, quando a gente tem muito do porquê, você não se contenta com uma resposta é assim porque eu quero, ou é assim porque ou assim é assim. Não tem. Para mim, sempre tem que ter resposta da resposta. Né? E isso abre para nós... como terapeutas, né, que é o que eu quero da minha vida no futuro e daqui para frente, abre muito saber perguntar as coisas para as pessoas, né, e trocar essas ideias para ir a própria, é como se, eu não sou psicóloga, mas é como se fosse psicólogo, né, a própria pessoa responde a própria pergunta. Mas aí que tá, descobrir crença limitante é isso, eu tenho que deixar a mente livre, sem a consciência ficar lá, faz sentido, não faz sentido,
trazer a primeira coisa que vem quando você está falando. Quando você falou do irmão, quando eu fui falando do irmão e você foi fazendo essas perguntas para mim, e através das perguntas que a gente vai identificando as crenças que estão lá dentro, aquilo foi, olha, começou a vir respostas, e é a primeira resposta. Se você pensar demais, se você questionar, você deixa de ter a resposta correta. Sim, a consciência interfere e aí já a gente não consegue acessar o inconsciente. Então fica aqui, por que você não vai vir fazer o curso com a gente? Então, o nosso próximo bate-papo vai ser sobre prosperidade. Vivência, crenças limitadoras, prosperidade. Tá? Porque todo mundo não quer percam. ser próspero e feliz. É isso o nosso bate-papo de hoje. E, baseado em tudo isso que a gente estudou, montou, concluiu aqui, a gente vai estar com um curso com vivências já com datas próximas agora, tá? A gente vai lançar isso aqui para dar para vocês um gostinho, e também já vai pôr as datas que a gente vai ter física e online. Os próximos. Dá para colocar no. As próximas vivências a gente vai ter, né? E perguntas, né? Os porquês de vocês, joguem aqui pra gente. Diante daquilo que a gente consegue, sabe, e estudou e tem respostas do além, né? Além das nossas respostas. Estamos abertos. Vem a última parte. Aquilo que vocês. Travou de novo? Travou de novo, porque eu parece o limite. Assim, faz a sequência, é assim. As perguntas que vocês querem perguntar, começa agora. Tá. As perguntas que vocês tiverem, as dúvidas que surgirem, as questões que vocês acharem que a gente possa contribuir, né, Grazi? Ou que vocês gostariam também que a gente falasse qual aqui. crença que vocês querem que a gente fale, né? A gente trouxe várias, né, durante o nosso processo. Eu participei de uma pesquisa sobre a não maternidade, que é o meu caso, eu não tenho filho biológico. Eu também não. E veio uma crença, né? A gente trabalhou ali uma crença da não maternidade, uma crença de prosperidade ligada à não maternidade. Por que eu gasto todo o dinheiro que eu ganho entra pra mim e não tenho nada físico? Porque eu não tenho herdeiros. Então, foi uma crença que eu fui resolver para aprender a guardar dinheiro, porque é uma coisa muito difícil para mim guardar. Ganhar é fácil, guardar é difícil. Porque assim, como que a gente ia chegar a descobrir que por ela não ter tido filhos, que ela tinha dificuldades em guardar dinheiro, em manter o dinheiro, manter. Manter. Tipo, eu já construí algumas coisas, mas eu não tinha o guardado. E é necessário, né? Você precisa. Eu prego isso. Eu falo para as pessoas, tem um caixinha, 30%, 10 para isso, 10 para aquilo, e eu não fazia isso, não conseguia fazer isso, né? E foi trabalhado ali e eu comecei a guardar. Então, acho que vale muito a pena. Qualquer dúvida que vocês têm, vontade que vocês têm, curiosidade que vocês têm, perguntem, tá? A gente está aceitando até hater, tá? Porque eu ouvi dizer que só com hater que a gente é famosinho. Então, a gente não vai ficar bravo, a gente vai ficar achando legal. Bom, boa noite, que a gente começou boa tarde, agora já é boa noite. A gente vai se encontrar semana que vem, vai gravar mais um pouquinho. E vai passar para todo mundo as nossas datas de vivência e cursos que vão sair por aí. Beleza? É isso aí. Beijo, beijo. Beijo, tchau, pessoal. Tchau.